Olá, pessoal. Eu sou Andréa Regina e este é o Além do Minuto do Conhecimento. Hoje a conversa vai ser especial, com alguém que acompanhou de perto momentos importantes da minha trajetória e resolvemos abrir essa história de uma forma sincera, leve e verdadeira. Confira! Andréa, eu queria saber como é que começou qual foi o momento da tua vida que te despertou para a área comercial, para a área de atendimento ao público, para a área de vendas e tal. O que foi que aconteceu na tua vida, na adolescência, às vezes até um momento na adolescência da gente, que faz a gente despertar para determinada vocação, né, digamos assim. O que aconteceu é que quando eu era adolescente, né, desde muito cedo, 13 anos, eu acompanhava uma revista chamada Gatinha Capricha. E nessa época todo mundo tinha essa revista e lia muito, né, não era da forma digital como é hoje. E essa revista ela fez um concurso de beleza da Gatinha Capricha. Eu só tinha 13 anos, eu nunca tinha pisado numa passarela, né? Então, e aquilo eu pedi pra minha mãe para deixar eu participar. E aí eu participei, assim, sem experiência nenhuma, né? Cheguei lá, assim, sem lapidação nenhuma. Coloquei o maiô e fui pra passarela e desfilei. Quando eu cheguei lá, assim, que eu transitei, que eu cheguei nos jurados que estavam lá na frente, tinha uma pessoa no júri que me conhecia, assim, que eu acho que... Não sei de onde que eu conhecia essa pessoa, mas aí quando eu vi a pessoa no júri, eu dei aquele sorriso, assim, sabe? Que foi E aí eu o momento de Foi, conquista aí eu dos jurados. conquistei os jurados com aquele Foi um sorriso, né? momento espontâneo de Foi. reconhecer alguém, e isso te deu uma luz, né? No que eu reconheci a pessoa, eu dei aquele sorriso largo, assim, e aquilo encantou os jurados, né? E aí eu passei para a próxima etapa, e eram várias etapas desse concurso. Eu cheguei no final, não ganhei, mas ali eu pude sentir que era aquilo que eu queria fazer. Aí eu pedi para minha mãe me matricular numa agência de modelos, que eles faziam um curso profissionalizante, né, de modelo e de manequim. E aí eu passei 1 ano e meio estudando nesse curso de modelo que a minha mãe me matriculou, e lá eu aprendi desenvoltura, passarela, vídeo, fotografia, etiqueta. E aí isso fez com que eu mudasse completamente o meu comportamento. Então, tudo que eu aprendi lá atrás, né, para que a gente não podia desfilar nessa época se a gente não fôssemos modelo e manequim profissional com registro em carteira, porque o sindicato exigia isso, né? E aí, então, assim, era necessário. Então, para eu poder desfilar e ser contratada para fazer os desfiles, eu tinha que me profissionalizar na área, né? Sim. E aí, com isso, eu tive um ganho muito grande. Por que eu tive um ganho muito grande? Porque eu aprendi a postura, eu aprendi a etiqueta, eu aprendi a desenvoltura, a me posicionar para a câmera, tanto de vídeo quanto fotográfico, né? E aí isso refletiu na minha vida hoje, né? Então, quando as pessoas hoje falam para mim, você tem uma desenvoltura, você fala com uma naturalidade, né? Mas aí, se eu olhar para trás, a experiência veio disso, né? Veio lá dos 13 aos 20 anos que eu trabalhei como modelo, ganhei alguns concursos de beleza, eu já fui princesinha de Joinville, já fui garota tênis clube, 2 vezes a garota do colégio, e desfilei muito, né? Nessa época eu representava a marca da Pacalolo, roupas de ginástica, roupa de a moda praia, lingerie. Então, essa desenvoltura toda que eu tive aí nesse período de modelo refletiu completamente na vida de hoje, né? Então, assim, eu não cheguei e sentei na janelinha, né? Eu percorri um caminho. E aí, nesse caminho, tudo que eu aprendi lá atrás, esse momento de adolescente, eu fiz um link aí com a vida de executiva, que quando eu passei para o mundo executivo, eu também tinha que dar treinamento, falar para muita gente, me posicionar.
E tudo que eu aprendi lá refletiu na vida profissional e refletiu na apresentadora que é hoje, né? Também quando eu comecei com os vídeos aqui, também não foram fáceis, né? Fazia muito tempo que eu não era mais modelo, que eu era só executiva. Eu também tive que adaptar e me acostumar com a câmera novamente. Mas eu fui me soltando e hoje, como eu cheguei aqui em Fortaleza e nós fomos visitar lá o box lá do pessoal da feirinha da Beira-Mar, que a gente fez a matéria lá no meio do ano, e uma pessoa veio e disse pra mim, ó, eu te sigo lá no Minuto do Conhecimento e te tenho como exemplo pela tua tranquilidade de falar com a câmera, pela tua autenticidade. Eu tento me espelhar em você, né? Até me emocionou, né? Porque eu não esperava isso. Então, assim, eu consigo passar isso para as pessoas e isso veio lá da fase que eu era modelo e que me deu toda essa experiência. Isso hoje é um facilitador na tua vida, né? É um hoje, facilitador. profissionalmente, é um facilitador na tua vida. Tanto para o teu lado profissional, como o teu lado de lazer, né? Você tem mais facilidade de interagir com as pessoas. E isso foi uma coisa que aconteceu desde a adolescência, né? Eu sou muito comercial, sempre fui muito comercial, assim. Isso aí é da natureza da pessoa, mas se ela tem todo um aprendizado, lógico que isso vai aprimorar, né? Nem todo mundo pôde, de repente, fazer um curso como esse que eu fiz e ter essa desenvoltura, né? E refletir. Então, hoje, para mim, eu agradeço muito quando eu olho para trás a trajetória, porque uma coisa foi linkando na outra, né? Foi linkando na executiva e foi linkando na atual hoje, que além de ser executiva, ainda soma como apresentadora. Como é que é a experiência tua com o Belchior, que é o primeiro da tua vida, né? A primeira conversa com um cachorro. E me diz a tua opinião sobre isso. O Belchior, assim, eu morei aqui tanto tempo, né? E sempre me acompanhou com a Renata, pequena, e a Renata pedindo, né, o cachorro. Mas como eu tinha uma vida muito corrida, não tinha como eu ter um cachorro, né? Eu já pagava alguém para cuidar da Renata, sempre teve alguém trabalhando comigo, por conta que eu não tinha condições, né, de sozinha levar a educação da Renata sem ter alguém me ajudando. E a Renata pedia um cachorro para ser mais uma coisa para eu cuidar, mais uma responsabilidade. E aí eu fiquei, não dá pra gente agora, e sempre dava uma desculpa para ela de que não tinha a possibilidade de ter o cachorro. Mas no momento pandêmico, né, que todo mundo naquele período de pandemia se isolou. 2020, 2019? Quando eu voltei para Santa Catarina, né, eu morei aqui até 2016, quando eu voltei para Santa Catarina, logo eu vim para cá, visitei vocês em 2018, e aí 2020 foi a pandemia. E na pandemia todo mundo se isolou, foi um momento complicado, que todo mundo refletiu sobre a sua vida. Acho que foi um momento assim que as pessoas realmente passaram a refletir melhor sobre vários assuntos, né? Quem não passou por isso é mentira, né? Porque foi um momento bem reflexivo. Tem muita pressão de todos os lados. Né? Muita pressão. E aí um dia eu fui dormir e eu morava em Joinville, e aí eu tive um sonho que eu tinha meu quarto tinha uma porta de correr assim. E no sonho eu abri essa porta de correr e vinha um cachorro assim na minha direção, né, latindo assim pra cima de mim. E aquela cena do meu sonho, assim, disse, nossa, mexeu comigo. Aí eu peguei e contei pra Renata, né, pra minha filha. Daí a Renata, mas como é que era esse cachorro? Aí eu falei, o cachorro era assim, 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 peraí, deixa eu procurar aqui. Aí comecei a procurar os cachorrinhos na internet. Nos pet shops. Aí eu olhei assim, é esse aqui. Ele falou, mas esse aqui é um Yorkshire. Falei, pois é esse aqui que eu quero, é esse aqui que tava no meu sonho. Aí ela procurou, viu um criadouro que tinha em Garuva, uma cidade vizinha lá de Joinville. E aí a gente foi lá no criadouro, viu como é que era, se era tudo certinho, né? Porque tem que ver isso também. Vacinado. E aí ele tinha pedigree, ele era, né? Tinha 4 meses, ele nasceu 23 de dezembro de 2020, bem no ano pandêmico. Um capricorniano cão. Um capricorniano cão. Só que, como era o primeiro cachorro, né, meu Deus, eu fiquei fascinada com o cachorro, era tudo pro cachorro. Só que ele escolheu a Renata como tutora inicialmente, né,
porque a Renata estava mais tempo com ele, porque a Renata fazia todas as vontades dele, porque a Renata estava o tempo todo, eu tinha que sair para trabalhar, mesmo no momento pandêmico, né, eu saía para trabalhar e tudo, e ele se apegou mais à Renata, mas o cachorro era meu. Deixa eu estar que um dia o Belchior teve um mal-estar, comeu alguma coisa e passou mal e foi internado. No que ele foi internado, ele ficou dias internado, né, e a gente sofreu muito com isso. E a Renata já estava trabalhando e não podia trabalhar home office para dar os remédios pro Belchior. E eu tinha essa possibilidade de ficar em casa e dar os remédios. E aí eu fiquei uma semana trabalhando home em casa e nos horários certinhos, né? Eu dava os remédios para ele poder se recuperar bem desse episódio que ele passou, que foi bem grave. E aí, para poder dar o remédio para ele, eu colocava ele em cima de uma bancada que eu tinha na área de serviço, assim, de granito, assim, eu colocava ele em cima e começava a fazer as micagens e pegava a seringa. Quando ele se distraía, eu ia lá e colocava o remédio, depois limpava ele. E aí, isso aí, Belchior, tomou o remédio. Fazia aquela festa toda com ele. E aí o cachorro se apegou muito a mim nessa semana. Porque ele pensou assim, nossa, ela tirou o tempo dela pra cuidar de mim, né? Porque ele era muito importante pra mim, Você né? acredita que eles percebem isso no momento de que estão, quando eles estão fragilizados por doença e tal, quando eles percebem que a gente cuida deles com mais atenção, eles retribuem depois com mais amor, com mais... né? Sim. Aí, o que aconteceu? Dali pra frente, o comportamento dele mudou completamente comigo. Onde eu ia, ele ia atrás. Ele virou o meu fiel escudeiro. Então, hoje, né, quando a Renata está dormindo até mais tarde, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ir pro meu quarto. Dá a volta na minha cama e fica com as patinhas para eu poder pegar ele. E quando a Renata não abre, assim, que eu quero dormir até um pouco mais, quero descansar, enquanto eu não abro a porta do quarto, ele não sossega, ele fica arranhando a porta, tipo, acorda, eu quero falar contigo. E quando, ao contrário, a Renata tá dormindo, eu abro lá a porta do quarto, deixo ele sair, levo ele no jardim para fazer o xixi, dou a comida dele, onde eu vou ele vai atrás, então assim... Mas quem ele escolheu para ser a mãe dele? Hoje porque ele tem uma preferência, né? Ele escolhe. Hoje ele fica assim, por exemplo, eu vou dar aqui, fazer um exemplo para vocês. Quando a gente tá no sofá vendo um filme, tá eu de um lado e Renata do outro, ele fica no meio das duas. Aí ele vai dar um beijo em mim, ele vai dar um beijo, que o beijo dele é uma lambidinha, né? Ele vai dar uma lambidinha na Renata, ele vai dar uma lambidinha, ele fica entre as duas, ele cheira uma, ele cheira a outra, então assim, eu vejo que ele não tem, ele é dividido entre as duas, né? Quando eu vim pra cá no meio do ano, que eu fiquei 15 dias aqui, na tua casa de férias também eu vim, aí quando eu cheguei em casa, eu não fiz nenhuma ligação de vídeo pra falar com ele, nada. E quando eu cheguei em casa, ele veio naquela emoção, achando que eu tinha abandonado, de certo, ele, né? E aí ele veio e me lambendo, e eu peguei, ele fica aqui no meu colo, fazendo carinho na orelhinha dele e tal, ele aqui encostadinho, aí ele chega a lagriminha, assim, a Renata filmou ele chorando, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo, 15 dias eu fora, né? E ele ficou emocionado quando me viu e me deixou emocionada também, porque eu fiquei, né, nossa, não sabia que eu era tão importante para ele, né? Hoje, o amor da minha vida é o Belchior. Foi uma mudança radical. Foi uma mudança para melhor, né? Foi. Com ele. Porque depois que, quando você não tem nenhum animal, quando você passa a ter um animal, você tem um outro olhar de tudo, né? O seu comportamento muda, as suas opiniões mudam, né? Não sei, você parece que fica mais sensível, assim, e quando acontece qualquer coisa com qualquer cãozinho, como aconteceu com esse cão agora em Santa Catarina, né? A gente fica revoltado com isso, né? Porque não aceita, né? Porque o amor de um cachorro, de qualquer animal por você é incondicional. E quais são os próximos passos para o Minuto do Conhecimento? O que é que você gostaria que acontecesse no Minuto do Conhecimento? Ou o que é que você quer agregar ao Minuto do Conhecimento para que seja algo mais interessante, mais divulgador de informações profissionais na tua área, né, no caso? O que é que você acha que você gostaria, que ainda está faltando, que você gostaria que acontecesse? O Minuto do Conhecimento, ele começou de uma forma totalmente inusitada, né? Ele foi criado, se você me dissesse assim, há 1 ano e meio atrás, você vai apresentar um programa, eu ia rir, ia dizer que não, isso não é pra mim, né?
Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser apresentadora de um programa. E como é que ele nasceu? Ele nasceu porque eu trabalho como executiva e a companhia que eu trabalho atualmente lançou a inteligência artificial para ajudar os corretores na ponta e eu achei aquilo o máximo, né? E aí eu queria que os corretores vissem isso com bons olhos e usassem a inteligência artificial. Aí me ocorreu um insight, né? Então, se eu quero que eles usem a inteligência artificial, então eu vou falar com eles na linguagem da inteligência artificial. Aí me surgiu, vou fazer um vídeo. Só que quando me surgiu essa ideia, esse insight, eu tinha minha rede social toda fechada, né? Toda fechada. E aí tinha muitos corretores que se tornaram amigos e que me seguiam na minha rede privada. E aí muita gente ali, eu vou começar a colocar no Stories 1 minuto chamando atenção para determinado assunto. Entendi. E aí quando eu fiz esse vídeo e coloquei lá na rede social, e aí para minha surpresa, todo o pessoal começou a interagir. E aquilo me deixou muito assim, nossa, quando eu mando um e-mail, às vezes as pessoas recebem tantos e-mails e elas não têm tempo de ler tudo. E quando eu interagia com eles e colocava lá na rede social um vídeo falando sobre determinado assunto, a resposta era rápida. Entendi. Porque era 1 minuto, então assim, a pessoa tá tomando café, a pessoa tá almoçando, em 1 minuto ela vê teu stories. E aí as pessoas começaram a interagir e a conversar comigo pela rede social. Então assim, primeiro vídeo que foi postado foi no dia 6 de setembro de 2024. Aí deu muito certo, as pessoas interagiram. Eu peguei e coloquei o segundo vídeo, o terceiro vídeo. E aí começou a se formar uma fila de vídeos de pessoas que faz um vídeo pra mim, pra eu colocar no meu feed falando sobre determinado assunto. Faz um vídeo pra mim pra eu colocar na minha apresentação que eu vou falar com um cliente tal. E aí foi se formando uma fila de videozinho, aí eu vi como deu certo essa comunicação com os corretores. E aí, isso ficou de setembro até dezembro. Quando a coisa fugiu do meu controle, aí eu peguei e liguei pra ti. Sim, mas essa história é a história já que a gente já conhece, né? Do passado, do Minuto do Conhecimento. Eu quero saber o que é que vai acontecer a partir de hoje. O que é que você tem de novidade para trazer para o seu público? O que é que você acha que é o diferencial? A cereja do bolo do Minuto do Conhecimento é isso. Porque assim, pela trajetória até agora, né, ele começou de uma forma inusitada, ele foi se aprimorando, aí a gente criou o Além do Minuto do Conhecimento. O que é o Além do Minuto do Conhecimento? O Além do Minuto do Conhecimento é assim, a gente faz, o público do Instagram é um público muito urgente, que quer ali em 1 minuto, em 2 minutos ter informação. Sim. São mensagens rápidas. São mensagens rápidas. Mensagens do Instagram são mensagens rápidas. Isso. Aí o Além do Minuto do Conhecimento, então, é algo que você faz com mais profundidade. Isso. Assim. O assunto ele fica mais rico, né? Então, assim, eu até posso colocar os melhores momentos da entrevista, do meu bate-papo com o convidado, lá no Instagram para o pessoal ter uma noção do que é a matéria. Mas se ele quiser se aprofundar naquela matéria, eu já direciono ele para o link na bio e fica o Além do Minuto do Conhecimento lá no YouTube, com 10 minutos, com 15 minutos de matéria. E aí as pessoas só vai para lá quem quer se aprofundar no assunto, né? Quais são os assuntos que você acha que geram mais engajamento nas pessoas? Que você recebe mais interação? Quais são os assuntos assim, que você acha que... Até hoje, né? De todos os vídeos que você já fez, esse vídeo aqui realmente gerou muito feedback, digamos assim. As pessoas em geral, né? Quando eu falo do mercado financeiro, se interessam, né? Porque a educação financeira é um assunto que interessa a todos, né? Que querem ter uma vida regrada, uma vida, poder ter as suas contas toda em dia e se projetar para ter uma reserva, de fazer um planejamento sucessório, de pensar nas pessoas que elas deixam, né? E não deixar essas pessoas com dívidas. Então, assim, isso é um assunto que interessa bastante. O brasileiro, as pessoas em geral, elas se preocupam com a parte financeira. Então, eu percebo que esse tipo de assunto dá bastante engajamento. Eu li em algum comentário de um dos seguidores do Minuto do Conhecimento, dando uma sugestão de um podcast.
ai André, vamos fazer um podcast e tal, falando sobre determinado assunto, com uma pessoa, com um ícone de determinado assunto, você convida para sua entrevista. Isso vai rolar? Vai rolar. Só que assim, o que a gente pensa, né? Então a gente criou, além do Minuto do Conhecimento, a gente criou um novo quadro agora, que é Dica de Estilo, que vai ao ar todo sábado, às 10 horas da manhã. Ele vai começar agora, a partir de março, né? Com o quadro Dica de Estilo, aos sábados, às 10 horas da manhã. Tá. Esse quadro vai ser aonde? Vai ser onde é que as pessoas vão poder assistir? Vão poder assistir no Instagram, né? Então, Instagram, então a gente vai fazer o seguinte... São vídeos curtos também, né? São vídeos curtos, dando... Uma semana vai dar dica de moda, outra semana vai dar dica de cabelo, outra semana vai dar dica de alimentação, outra semana vai dar dica de... Tendência. Esporte e academia. Cores da moda. Tudo que se refere, assim, a primeira patrocinadora do Minuto do Conhecimento em termos de moda vai ser a Litiele Figueiredo, que montou uma grife, né? Ela saiu, até fiz um Minuto do Conhecimento com ela. Ela saiu do mercado financeiro e foi empreender, atende as pessoas para ver a paleta de cores, né? O estilo que fica melhor com a pessoa, a cor, os acessórios, Sabe né? que esse negócio de paleta de cores é importantíssimo, né? Para a cor da pele. Saber a cor que você realmente fica bem, a cor que você usa da sua roupa, realmente te influencia muito na tua apresentação, né? Eu, por exemplo, descobri que é os tons mais frios que fica bom pra mim, né? Então a gente fez lá, ela fez comigo a paleta de cores e os acessórios são em prata, então o dourado não fica tão bem. Agora quando eu coloco o prata chega a 100, então a gente vê... Que interessante. Sim, e aí a gente fez lá na hora, ela fez esse teste comigo, né? E a gente viu que os tons mais fortes, porque eu sou clara, frios, né, é o que fica melhor pra mim. Então, realmente, o que fica melhor pra mim no vídeo. Então, ela faz essa consultoria com as pessoas em direcionar o que fica melhor para as pessoas, né? E qual é a tendência de moda, o que vai ter no inverno, o que vai, a cor de cabelo, o que fica melhor para você. Então, essa parte de moda vai ficar com a Litiele Figueiredo. Atualmente, qual é a tua dica de estilo? Se tu fosse dar uma dica de estilo hoje para quem está te assistindo, o que é que você chegaria para elas e dissesse assim, olha, hoje o que a gente realmente vê muito nas ruas e está impactando é determinada coisa. O que seria isso? Eu vou muito além da tua pergunta. Em primeiro lugar, seja autêntico. A pessoa tem que ser autêntica. Moda é moda, mas não adianta eu colocar uma coisa da moda que não fica bem pra mim. Então eu tenho que ser autêntica. Tenho que ter personalidade. E aquilo que eu visto tem que combinar comigo, né? Então, independente da moda, né? Mas a gente sabe que pro verão agora, os tons terrosos é o que fica bom. Lógico que os tons terrosos também fica bom pra mim, porque eu sou loura, né? E eu sei que a cor prata fica bom pra mim, mas a pessoa, eu digo assim, ó, o menos é mais. Tudo que é muito enfeitado não fica chique. Então eu sou do menos é mais. No tom certo, que acenda a sua pele, acenda o seu olhar, né? E que você seja autêntico. Isso é chique. Ser autêntico é chique. Eu queria saber sobre os próximos passos do Minuto do Conhecimento e os próximos passos da apresentadora Andréa Regina no Minuto do Conhecimento. Sim, o próximo passo, né, lógico que eu vou caminhando agora para fazer podcast em estúdio, né, entrevistar, porque é muito legal você entrevistar as pessoas bater papo, né? Pessoalmente, assim, ó, porque daí se você souber trazer informações é muito bacana. Porque assim, ó, quando rende o assunto ele rende, porque o que acontece quando eu mando uma pergunta pro convidado, ele vai colocar o texto, ele vai gravar, regravar várias vezes, vai me mandar a versão melhor sobre aquele determinado assunto. Quando eu entrevisto a pessoa pessoalmente, a pessoa ela vai mostrar totalmente a essência dela, né? A resposta dela na íntegra, né? Tipo assim, mostre sua cara. É isso o podcast, mostre sua cara, né? Como eu tô aqui, eu tô mostrando a minha cara, quem eu sou, Andréa Regina, né? Então, assim, ele não começou a conversar aqui, ele não me disse quais eram as perguntas que ele ia fazer. Ele foi fazendo e eu fui respondendo, né?
Então, Aqui é quase um podcast, porque a gente não está seguindo nenhum roteiro, a gente está batendo um papo. A gente está batendo Eu um acho papo. que tão interessante quanto o podcast também é o bate-papo com a André Regina sobre no programa Minuto do Conhecimento. Foi bem interessante o bate-papo. Eu já fiz uma experiência. A descontração, às vezes, é até mais interessante do que aquela coisa com 2 microfones e tal. O que aconteceu? No meio do ano, eu fiz uma entrevista com um consultor da área de seguros, né? Que é muito conceituado em Blumenau, e eu levei ele para um café. Disse, vamos tomar um café e vamos fazer um bate-papo, né? É um café com o Minuto do Conhecimento. E eu acho que ele foi a única pessoa que eu fiz essa experiência, né? O convidado ficou nervoso, né? Eu vi que ele ficou assim agitado e tudo, e eu com a naturalidade e tal conversei com ele. Que nem todo mundo tem essa naturalidade para conversar para a câmera e conversar e tudo. Mas eu percebi assim que era num café em Blumenau, a gente sentou e a pessoa estava filmando a gente conversando e tal sobre determinado assunto de seguros. E tinha um pessoal do lado tomando café que fazia, fala baixo que ela tá gravando. Fala baixo que ela tá gravando, né? E o pessoal ali tomando café e assistindo eu entrevistar ele e tal. Então, assim, é um momento que tu tá ali descontraído, tomando um café, a pessoa tem que se soltar. Tem que se soltar, conversar, ser autêntico. Não é aquela coisa assim, não, eu decorei o texto, eu tenho que falar esse texto. Não, seja você, mostre sua cara, sabe? Então isso vai ser a novidade do Minuto do Conhecimento. As entrevistas, os podcasts, é isso que Cada vez vai mais ter? eu estou me direcionando para isso, para entrevista ao vivo e a cores que a pessoa mostra então, a sua essência. Vamos aguardar e vamos cobrar da apresentadora do Minuto do Conhecimento esses podcasts, essas entrevistas interessantes que brevemente estarão no ar. O que eu posso dizer para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu posso dizer o seguinte, esperem, sempre pode subir a régua, porque eu sempre vou querer ser acima dessa régua, né? Então, eu vou daqui para frente, cada vez mais, me direcionar para podcast e criar esse momento, assim, desse bate-papo, como se fosse um bate-papo informal mesmo, né? No estilo de podcast, pode ser em estúdio, pode ser numa cafeteria, pode ser num jardim lindo como esse aqui, numa viagem que eu faça negócios, numa viagem que eu faça lazer, mas eu poder pegar a essência da pessoa sobre determinado assunto. Eu acho que é isso que as pessoas querem ver, cada vez mais autenticidade no que você fala e no que você faz. Beijo!